Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Santa Fé. A paz de Deus para todos. Bom, gente, eu estou fazendo esse videozinho curtinho para, antes de começar o vídeo mesmo, da caixa de som feita de chapa de aço ou de ferro, para pedir uma coisa para vocês, por gentileza. Que vocês comentem, que vocês dê like. E se for possível, você que está entrando no meu canal a primeira vez, que você se inscreva, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque a gente não está quase tendo comentário, o pessoal não está deixando o joinha, assim o joinha, se caso você vier a gostar mesmo do vídeo, né? E se você gostar também, você se inscrever, porque eu preciso muito da ajuda de vocês, tá ok? Pronto. Bom, gente, a gente já fez a simetria da caixa, medindo aqui os pontos, daqui para cá e daqui para cá, e tá tudo certinho. Ela tá no esquadro direitinho. Aí o que eu fiz? Eu já cortei essa caixa, essa madeira aqui que é um compensado, né? Cortei usando uma paralela, quer dizer, eu parafusei um pedaço de ripa aqui e usei para poder seguir, usar de guia para a Serra Mármore. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu corto aqui. Como eu sempre falo, tudo que eu vou fazer é meio complicado, às vezes demora um pouco, por causa disso. Aí no caso aqui, só um minutinho. Aí vamos lá. Tá gravando aí, Samuel? Tô. Então, bom demais. Vamos lá. Vai. Para o vídeo aí. Bom, gente, então vamos lá. Pronto, olha aqui, ó. Se vocês têm costume de trabalhar com serra mármore, com um disco de madeira, vocês vão perceber que eu forcei um pouquinho a máquina, porque ela está desalinhada. Essa máquina que eu comprei, no outro dia que ela chegou aqui, que eu estava trabalhando com ela caiu aqui de cima da bancada, desalinhou a mesa dela e está nessa dificuldade aí para mim trabalhar com ela. Mas bom, deixa eu botar isso para cá. Aqui está o pedaço da madeira. Vou tirar dois pedaços de madeira desse tamanho. Esse daqui é o painel da caixa. À frente, onde vai ficar parafusado os alto-falantes. Bom, gente, eu esqueci de falar. A gente põe essas travas aqui na caixa para ela não empenar no processo da soldagem. No caso, daqui a pouco eu vou cortar as tampas aqui, ó. E essas tampas soldar aqui, e essas travas aqui vai impedir que a caixa saia do esquadro. Do esquadro ou da medida. E da medida, aliás. Aí pronto, ó, tá aqui, ó. Se vocês observarem, eu cortei ela um pouquinho maior. Acho que tá uns 5 milímetros maior. A gente sempre corta ela maior um pouquinho para poder fazer fazer a planagem, né? Para a gente poder planar. Porque às vezes na serra, por melhor que a gente corte com paralelo e tudo, às vezes ela fica com uma ondulaçãozinha, aí a gente usa a plana. Aí se no caso eu não deixar essa diferença para a plana cortar, aí no caso as peças ficam pequenas demais. Bom, agora eu vou pegar um pedacinho de madeira
Deixa eu ver se tem algum aqui por aqui. Pausa aí. Aí é o seguinte, gente. Para fazer o buraco dos alto-falantes, eu vou colocar todos os alto-falantes aqui para determinar o tamanho. A medida mínima de um alto-falante para outro, eu costumo deixar, eu estou dizendo da borda do alto-falante, não é do corte não, é 5 milímetros. Outra coisa, para fazer o furo do alto-falante, a gente põe um parafuso aqui mais ou menos, e outro parafuso aqui no tamanho, na metade do tamanho do alto-falante. A medida do furo, o diâmetro, no manual do fabricante, ou você mede. Aí você medindo, você divide por 2 e põe um prego aqui, ou parafuso e outro aqui. Aí depois você pega, parafuso onde você você quer o furo. Geralmente eu faço um X, né, para achar o centro, né? Por exemplo, o alto-falante aqui é 6 polegadas, eu tiro a borda da caixa aqui, calculo as 6 polegadas e faço o X para achar o centro. Aí depois eu ponho o parafuso aqui no encontro do X, né, onde ele se encontra a linha. Aí a gente pega e faz isso daqui assim, ó. Eu vou mostrar no outro vídeo. Aí você consegue marcar o buraco certinho do alto-falante. Outra coisa, é bom você deixar pelo menos 2 milímetros de folga para o alto-falante encaixar na madeira. Pode cortar. Bom, dando continuidade ao vídeo da caixa de som metálica, aqui eu estava com essas peças, não foi feito para a caixa, isso daqui é umas peças de um projeto antigo que eu tinha. Elas estavam dobradas quase em L, aí eu botei aqui na prensa e dei uma arrumada nela. Eu vou aproveitar essa peça mesmo, porque as peças que eu comprei veio errada, veio pequena para a caixa, para a tampa da caixa. Dona Carolina, filma aqui por favor, rapidinho. A prensa aqui, ó, gente, vocês verem aqui, ó, ela deu uma entortada aqui, ó, e aqui embaixo também, ó, não sei se dá para vocês verem aí, é o que eu falo, você aproveitar material velho para fazer ferramenta. Esse material aqui eu aproveitei de um outro projeto que a gente tinha e não notei que o material estava todo enferrujado por dentro. Olha aqui, ó, aqui quebrou tudo aqui, ó. Essa prensa aqui é de 35 toneladas, se eu não me engano. E a gente projetou ela para trabalhar em torno de 22 toneladas, até umas 25. O lado de lá está intacto, mas esse lado aqui que estava com as peças enferrujadas, ó, o que aconteceu. Mas aqui está fácil de resolver, só estou mostrando para vocês como curiosidade mesmo. Bom, aí eu já desempenhei as peças aqui, ó, mais ou menos. Agora eu vou botar ali na caixa. Deixa eu passar aqui. Eu já dei uma pré-ponteada aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos pontear o outro lado. Esse lado aqui não está nem bem ponteado, mas vamos pontear o outro lado, que é para depois não dizer, ah não, alguém faz as coisas para ele. Mas é aquele negócio, né, gente? Nem tudo a gente faz só, porque todo mundo precisa de ajuda de alguém, né? Eu aqui para pintar, meu irmão pinta as peças para mim quando é na pistola, né? Na eletroestática eu mesmo vou me virar para pintar. E às vezes eu preciso, igual mesmo essa semana. Onde está a peça aqui, dona Carolina? Aqui, ó. Essa semana mesmo veio um amigo meu, muito querido, me ajudar a fazer os furos. Ele fez os furos dos falantes para mim. Dava para me fazer? Dava. Só que se fosse para me fazer esse furo com o atico-tico que está com problema na mesa dela,
Eu ia passar acho que uns 2 dias para fazer esses furos. Ele veio aqui, dentro de uma hora mais ou menos, 2 horas, ele resolveu o problema para mim. Então sou muito grato. Meu amigo Júlio, obrigado aí, viu, Júlio? Como sempre, eu preciso, eu ligo e ele vem e me ajuda aqui, né? Sou muito grato por isso. Já está aqui, beleza. Aí aqui a gente precisa dar só uns pontinhos. Porque aí eu dou os pontinhos, depois eu corto a peça certinha e tá tudo certo. Vamos lá. Eu prefiro pontear na máquina, no MMA, no eletrodo revestido, do que na solda MIG, porque para mim é mais fácil. Dou esses pontos assim mesmo, porque não precisa de ficar muito resistente, é só para cortar. E no próprio corte já vai desfazendo os pontos. Tá ruim de pontear porque essa peça aqui já foi pintada várias vezes, né? E às vezes o ponto fica ruim de pegar. Pronto. Aí, consequentemente, eu vou pontear as outras chapas, né? Assim, estou ponteando ela, que o plano aqui... Pode ligar a máquina aí para mim, dona Carolina, por favor? Vai. Bom, o plano aqui era cortar a chapa, encaixar e tal. Cortar não, era pontear direto e depois vir cortar. Só que não vai ser possível, porque tem essa dobra aqui, ó, que é o reforço da beira da chapa, que tem igual aqui, ó, o amassado aqui, ó. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar ela, fazer o encaixe e virar para poder dar o cordão. Eu não vou dar um cordão contínuo, porque eu não consigo, né? Aí no caso eu vou pontear, aí vou dar o acabamento, mas eu vou mostrar para vocês eu soldando aqui a lateral dela e dando os pontos. Ó, ela não está totalmente soldada, ó, nem pegou a solda. Deixa eu ver aqui. Corta aí, Carolina. Pode. Bom, gente, agora eu vou pontear aqui a chapa. Aí depois que eu pontear, eu vou vir, vou cortar a peça, né? Cortar, aí eu vou virar e vou fazer os encaixes. Pronto, beleza. Aí tá aqui, ó, tá ponteado. Vamos ver se pegou. Pegou. Eu acho que eu ponteei ela na bancada também. Ponteei. Mas beleza. Agora que eu vou cortar e depois eu mostro o vídeo fazendo o cordão. Tem outra peça dessa aqui, Carol, tá vendo? Para mostrar pro pessoal. Dessa aqui, ó. Isso. Bom, gente, é o seguinte. Tá filmando já? Uhum. Bom, gente, é o seguinte. Se a tampa fosse para essa peça aqui, eu já tivesse projetado para ela, vou mostrar aqui para vocês. Como eu disse, eu vou tentar fazer tudo passo a passo.
Ó, aqui, ó. Se fosse para ela ia encaixar aqui por dentro, certo? Aí eu não teria problema. Se eu fosse já soldar direto, não dá, porque por causa dessa dobra aqui, ó, a peça ela vai ficar mais alta. Se eu tivesse condições de dar o risco aqui para ela encaixar, aí não teria problema. Aí o que eu vou fazer? Eu pontei ela aqui, corto ela direitinho, aí depois eu viro. Eu pontei ela nessa posição aqui, ó. Agora, depois de cortado, eu calibro ela direitinho, encaixo ela aqui e dou os pontos. Vem ponteando todinha por fora. Aí, na hora que eu for pontear, aí eu vou fazer um outro videozinho aí até terminar. Pode cortar. Bom, gente, agora a gente está na etapa de soldagem das caixas de som. Vou ligar aqui para mim poder falar com vocês um pouco. Aqui coloquei as tampas. É claro que aqui quem está soldando não segue, não vai ficar aquela solda perfeita, né? Pode aproximar aqui, Carolina, por favor. Próximo. Aí soldei aqui, ó. Aí aqui a gente vai dar um acabamento para ela ficar bonitinha aqui o encontro da chapa. Claro que eu vou ter de repassar a solda, né? Como sempre, né? Aí é o seguinte, gente. Deixa eu achar aqui. Pronto, tá aqui. Aqui eu ponteei, não, ontem a chapa eu cortei ela aqui assim, ó, por dentro. Que é como eu disse, como eu não enxergo, se eu enxergasse eu marcava ela e cortava por fora e embutia. Mas como eu não tenho essa possibilidade, né? Não dá para me seguir uma linha, então eu faço dessa forma. Agora aqui, ó, aqui vem os cortes, que no caso aqui eu vou botar 2 espicom, por se tratar que vai trabalhar com amplificador de autotransformador, mas não é que não fosse. O padrão hoje das caixas são espicom. Aí no caso eu não vou fazer mais com um amplificador interno, que eu ia fazer ela amplificada, ativa. Não vou fazer mais pelo seguinte problema. Como vai ser uma caixa para evangelismo, aí se queimar o amplificador, aí como é que faz? Aí vai ter de esperar consertar o amplificador, né? Não, aí eu vou fazer ela separada. Eu tenho 3 amplificadorzinhos aí, os amplificadores de 4.000 watts, aí eu vou usar nelas. Então é isso, gente. Aí, no caso, quando a gente passar para o acabamento, aí a gente vai fazendo os vídeos conforme o desenrolar aqui do serviço. Pronto, pode ligar. Bom, gente, esse daqui vai ser o pedestal que eu vou usar nas caixas. A gente já fabricava esse pedestal antes para vender para a fábrica. Para a fábrica não, para as lojas. E eu estou pretendendo voltar a fabricar eles. Aí vai ter um copinho desse daqui na caixa, só que maior do que esse, né? Esse daqui é só para vocês terem uma ideia. E vai entrar aqui assim, ó. Vai encaixar, né? Aí, deixa eu ver aqui. Corta aí, dona Carol, pra gente. Bom, gente, eu trabalho com essa lixadeira aqui, porque ela é muito mais eficiente do que a lixadeira pequena. A pequena eu uso para alguns acabamentos mais sensíveis, né? Que precisa de mais precisão. O problema dessa é que ela corta muito. Como eu tenho um vídeo, você pode ligar a máquina 220, 110, essa lixadeira está ligada em 110 volts. Daqui a pouco eu vou ligar ela para vocês terem uma ideia. Pronto, a outra caixa aqui, dona Carolina? Uhum. Ó, essa caixa aqui eu já comecei, já está dado praticamente o acabamento, ó. Vou pedir para a Carolina chegar lá mais perto, para vocês verem os detalhes. Olha aqui, ó. Tá vendo?
Agora depois eu vou pegar o flap e aí vou dar o acabamento total aqui para ficar tudo lisinho, tudo certinho mesmo, ó. Olha aí, ó. Certo? Essa caixa aqui eu não estou caprichando tanto nesse acabamento aqui, porque aqui vai uma guarnição de alumínio. Por que uma guarnição de alumínio? Primeiro, alumínio porque na cor natural ele pode riscar, que ele não vai parecer envelhecido. Segundo lugar, é uma peça de alumínio de uns 2 milímetros, 3 milímetros. Toda vez que você colocar a caixa no chão deitada, a guarnição aqui que está ao redor da caixa, na frente da tela, não deixa a tinta riscar no piso ou onde quer que esteja. Aí a gente vai abrir um furo aqui para botar aquele copinho que eu falei ali para entrar no pedestal. Bom, gente, vocês que estiver fazendo caixa a primeira vez, é muito importante, na hora que você for colocar o copinho na caixa, você testar o centro de gravidade da caixa. Como é que você testa? Você põe uma coisa, pode ser uma tampinha, alguma coisa alta, para você tentar equilibrar a caixa. Aí você vai colocando a caixa em cima e vai vendo se ela vai pender para frente, para trás. No momento que a caixa ela ficar equilibrada, você achou o centro de gravidade. Aí você vai e marca, e no local onde estava a peça você vai fazer o furo. Porque se você fizer o furo muito na frente, a caixa vai ficar tombando para trás. Se você fizer atrás, a caixa vai ficar tombando para frente, tá? Aí só se, para não acontecer isso, só se você fizer um sistema de borboleta, botar um manípulo atrás da caixa para poder apertar o tripé, né? Bom, deixa eu mostrar aqui a lixadeira aqui. Tá para cá, dona Carolina? Aqui é só para vocês terem uma ideia. Como eu sempre explico para vocês, eu tiro a proteção da lixadeira. Pelo fato de eu ser cego, não dá para me ver o ângulo do disco para me cortar certinho. Então eu corto mais com a lixadeira deitada do que com ela em pé. E a proteção me atrapalha muito. Mas tem risco? Para mim não, porque a lixadeira trabalha com a metade da rotação. Certo? A esmeriladeira. Aí é que é fácil, ó, gente. Pega essa parte aqui, ó, que tá alta aqui, ó. Cuidado, Carolina, para não jogar faísca pro seu lado, tá? Aqui, ó. Chega aqui, dona Carolina. Viu? Só que aí, gente, eu vou fazendo com calma, né? Vou lixando, passando a mão, até na hora que estiver no ponto de eu passar o flap. Aí depois eu venho e dou o acabamento com flap. Aí é como eu disse, essa lixadeira aqui é muito melhor. É pesada, é bem pesada. Mas aí que está a graça da coisa, porque você não precisa pesar. O próprio peso da lixadeira já resolve o problema. E isso daí a gente vai dizer, mas é muito pesado e não sei o quê. Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de lixadeira, era bem mais pesada do que essas de hoje. Eu tinha 12 anos. E lixava o dia todinho, porque lá era muito serviço, né? E às vezes começava a lixar de manhã, parava à tarde, né? Então, bom, gente, aí conforme que eu for fazendo, eu vou registrando, né, o passo a passo, documentando. Bom, eu ia esquecendo aqui de um detalhe. Essas amarrações que eu coloquei é só para a caixa não sair do esquadro e nem ela fechar na hora da solda. Agora, o que a gente tem que fazer? Não sei se vocês sabem que uma caixa ela não pode vibrar. Porque se ela vibrar, às vezes ela, dependendo da vibração que ela vai dar, ela causa, a vibração ela
faz um fenômeno chamado cancelamento. Ela cancela as ondas traseiras da caixa, cancela com as dianteiras ou as laterais. Então, por isso você não pode fazer uma caixa de som, um cubo, né, totalmente quadrado, todo com as mesmas medidas do mesmo lado. Mas, bom, ó, vai vibrar um pouquinho, beleza. Se eu montar a caixa do jeito que está aqui, eu vou ter problema? Provavelmente não, porque a vibração é inaudível. Você não vai conseguir ouvir essa vibração aqui, ó, quando o alto-falante estiver funcionando. Mas mesmo assim eu vou fazer umas nevuras dentro da caixa. Nevura é umas peças dessa daqui, ó, que vai ser soldado fazendo amarração. Vai pegar 3 nevuras, tipo aquelas cavernas que usa em canoa, ou vamos dizer assim, como se fosse uma costela aqui dentro, que é para enrijecer a caixa. Então é isso, gente. Pode cortar. Aí põe um número. Bom, gente, a gente está agora na etapa da planagem. Aí eu planei esse painel. Geralmente eu corto ele com uns 3 milímetros só de ele maior, né? Só que esse daqui eu errei, ele ficou com quase 1 centímetro. E deu um trabalho danado, mas eu prefiro assim porque como eu não consigo planar através de um risco, aí eu prefiro planar mais vezes do que tentar tirar na circular. Bom, tá aqui. Por que eu tenho que fazer esse painel antes? Porque aqui eu tenho que me basear pelos furos do alto-falante aqui, ó, para mim poder fazer as amarrações, as cavernas, né? Ou as nevuras ou costela, depende o local onde que, o estado que está, para cada local dá um nome. Aí no caso, se você vai fazer uma caixa dessa para você utilizar em casa, e ela for menor do que essa, não precisa fazer isso. Eu estou fazendo nessa caixa aqui porque ela vai ser usada em som ao ar livre, e uma vez ao som que vai ser usado no som ao ar livre, que vai ser evangelismo, ela vai ter uma potência de 2.000 watts RMS, né, de amplificação, e 750 de alto-falante, né? Aí no caso ela tem que ser muito bem reforçada mesmo. Eu estou falando em watts RMS, tá? Bom, aqui, gente, é a entrada dos plugs Spicon, que eu furei ontem, comecei a fazer os furos. Eu estou usando esse Spicon nesse projeto porque o amplificador vai tocar essas caixas, vai ser ou um amplificador analógico, classe AB, de 1.600 watts por canal, ou vai ser um amplificador classe D, que é classe digital, com 2.000 watts de potência. Só que no caso, esses amplificadores, eles trabalham com fonte de autotransformador. E os amplificadores que trabalham com fonte a autotransformador, que usa autotransformador, a saída do alto-falante, ela é 220, viva, né? É uma saída viva. Que antigamente a gente dava o nome desse amplificador rabo quente, né? Aí no caso, para a pessoa não correr o risco, eu vou usar o Spicon, que é um plug que é totalmente blindado, né? Não tem como a pessoa ter acesso à parte viva do plug ou do cabo. Esse daqui é um furo de 25 milímetros, se eu não me engano, tá? Falta eu dar o acabamento. Bom, eu até lembrei agora. Chegou
os eletrodos do plasma. Agora só falta eu conseguir terminar o compressor para a gente começar a fazer os cortes, né? Consertar essa prensa aí e fazer as outras coisas que tem que fazer. Deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. Bom, tá aqui, ó. Esse furo aqui, eu posso fazer. Deixa eu só pegar aqui. Dá um pauzinho aí, dona Carol. Uhum. Bom, gente, esse furo aqui, eu poderia ter feito com essa broca, reabrindo, né? Furando com a de 1/4, depois 3/8, depois de 5/16 e até chegar a essa daqui de 1 polegada, 25 milímetros. Na verdade é 24 ponto alguma coisa. Mas o que eu fiz? Eu furei com a broca de 1/4, depois furei com a broca de serra-copo. Como eu não tinha a de 25 milímetros, porque a que eu tenho ali está muito esbagaçada, ela não fura mais, aí eu furei com essa daqui que eu creio que é uma 3/4 e reabri com essa broca aqui, ó, gente. Eu sei que muitos de vocês conhecem essa broca e já até se decepcionou com ela. Eu digo que eu tenho várias dela aí e vou comprar outra. É o seguinte, gente, essa broca aqui, algumas, a têmpera dela é muito fraca. Aí quando você vai furar, rapidamente ela queima e não corta. Outras, a têmpera é até boa. Essa daqui a têmpera é razoável. Só que o problema está onde? Na amolação. Demora demais para você reabrir um furo e ó, que aqui é chapa 18. Aí o que eu faço? Chega aqui, dona Carolina, por gentileza. Vê se a senhora pega o detalhe aqui, ó. Peguei. Toda broca, gente, ela tem o grau de corte, né? Que a gente dá o nome de... Deixa eu ver se eu lembro agora. Ângulo de ataque. O ângulo de ataque dessas brocas, elas vêm muito, muito, muito abertas. Por quê? Porque se a fábrica fizer o ângulo muito fechado, ela vai cortar mais, mas consequentemente ela vai ficar travando, né? Certo? Aí o que eu faço? Eu faço um meio termo. Eu aumento, fecho mais o ângulo, né? Faço um ângulo mais fechado e consequentemente a broca ela corta muito, muito mais. Às vezes ela dá uma engatada, mas ela fica bem melhor de cortar. Como é que você vai fechar esse ângulo? Você, na hora que você for amolar, você amola ela, em vez de amolar do jeito que a fábrica já amola, você corta um pouquinho mais para trás, né? Para ela ficar mais pontiaguda, vamos dizer assim, né? Ela ficar mais aguda o corte, né? Isso daí vale para todo tipo de broca. Uma hora eu vou fazer um vídeo aí só sobre broca e formas de você amolar a broca. Então é isso, gente. Aí agora eu vou passar para a pintura. Hoje eu termino a parte da amarração dela externa toda. Aí vou passar para a pintura. Estou com um probleminha ali no forno que eu tenho de botar o registro nele, que eu tirei, né? Mas se eu colocar o registro aí, eu já vou... O próximo vídeo dessa caixa aqui já vai ser com a pintura eletrostática. A próxima etapa. Só desligar. É o seguinte, amigos. Dando continuidade ao vídeo da caixa de som feita de ferro, de aço. Que é essa caixa aqui, ó. Aí é o seguinte, eu vou mostrar o som dela agora no começo do vídeo e depois eu vou falando nos parâmetros. A gente faz primeiro uma caixa, igual eu fiz essa daqui, aí dando certo, a gente acertando ela na parte da equalização, do equilíbrio tonal e dos outros parâmetros, aí a gente passa, aí depois copia para outra caixa. É o seguinte, vou falar um pouco do projeto da caixa. Essa caixa, o projeto dela é o seguinte, é baseado no sistema de
arranjininha. Por que fala arranjininha? Porque os alto-falantes, eles são todos montados no painel em uma linha, em uma reta, né? Por quê? Porque essa caixa, ela é baseada em cima da lei do inverso dos quadrados, ou inverso quadrado. É o seguinte, a frequência que essa caixa vai trabalhar, porque isso daqui é uma caixa para voz, ela não é caixa para grave. No caso, ela vai trabalhar de médio grave para cima, vamos dizer assim. Então, essa caixa aqui, para ela trabalhar 100%, para ela ter uma propagação boa, aí ela vai trabalhar a 1/4 do comprimento de onda da frequência inferior. Vamos supor aqui que ela vai trabalhar em 80, 100 Hz. Aí no caso não vai ser isso, vai ser bem mais alto, daí que vai calcular. Vocês podem entrar num site desses de inteligência artificial e pedir para ela calcular para vocês comprimento de onda, aí vocês vão pegar o comprimento de onda e dividir por 1/4 do comprimento de onda. Esse 1/4 do comprimento de onda é a distância aqui de um centro do alto-falante para o outro. Tá entendendo? Por exemplo, se fosse uma frequência em torno de 80 Hz, eu acho que daria em torno aí de uns 4 metros. 1/4 do comprimento de onda seria 1 metro. Então, se fosse uma caixa aqui gigante, né? Ela teria de estar 1 metro, um centro do alto-falante ao outro. Por quê? Porque quando você faz esse cálculo, para dar o corte de frequência nesse tipo de caixa, ela passa a jogar o som mais longe. Eu estou dizendo assim num modo bem rústico, bem simplório, que é para a pessoa entender. Por quê? Porque aí você não está mais num sistema pontual, você está num sistema de arranjo em linha. Porque o sistema pontual, ele entra na lei do inverso do quadrado, que diz o seguinte, que a cada dobro da distância, o som cai 6 dB. Cai o dobro, né? Mas num sistema arranjo em linha, que é esse sistema que eu fiz aqui, e se você respeitar a frequência mais baixa da caixa, aí essa caixa aqui, ela não vai cair o dobro a cada distância. A cada dobro da distância, ela vai cair 6 decibéis. Ela vai cair apenas 3. Então é o seguinte, você vai botar a caixa, vamos supor que seja numa igreja. Você vai botar a caixa na igreja, as pessoas que vão ouvir o som na frente, praticamente vai ser a mesma coisa que vai ouvir o som atrás. A queda de sensibilidade no ouvido da pessoa vai ser muito pouco em relação à caixa, por causa dessa questão. Mas se eu colocar o corte no crossover, ou no gerenciador de sistema, ou no processador, abaixo do corte mínimo, para que ela se acople acusticamente, os centros, aí no caso ela vai trabalhar com uma caixa num sistema pontual. Aí ela vai ter a queda de 6 dB a cada dobro da distância. Mas bom, gente, tirando a teoria, para ficar mais fácil, vou explicar algumas coisas aí para vocês. Corta aí, Samuel. Bom, gente, aqui é o gabinete da caixa, né? Foi feito em chapa 18, o ideal seria chapa 16. Mas a grana estava curta, né? Sabe como é que é? Aqui, ó, eu fiz o furo, que é para colocar o tripé. Bom, se você olhar aqui, deixa eu ver se tá aqui, ó. Olha, vou tirar por aqui, ó, para ter uma ideia. Você vai ver que o cano, ele vai bater exatamente em cima do ímã, né? Se a gente for colocar aqueles copinhos tradicional que usa em caixa. Mas esse sistema, como é um sistema bem compacto, aí nesse caso aqui, eu tenho umas arruelas ali que eu faço a arruela que eu faço para pedestal, para o suporte de pedestal, né?
e suporte não, desculpa, para os pés tripé e para pedestal também de caixa de som. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele aqui com uma altura de apenas 3 ou 4 centímetros e botar uma polca, fazer no fundo dele, e em vez dele entrar e só encaixar, ele vai ser rosqueado, que aí vai dar uma firmeza para a caixa e eu não preciso fazer ele longo aqui dentro da caixa para dar estabilidade. Esse sistema aí não é invenção minha não, a Eletrovozes já usa, famosa em outras marcas de grande porte. Mas bom, vamos lá. Tá aqui o gabinete. Ah, gente, pintei essa caixa, ela tá de verde, né, Samuel? É, verde cinzado. Bom, Cinza. eu pintei ela com zarcão, gente, porque é o seguinte, a pintura eletrostática, ela é uma excelente pintura. Inclusive a gente trabalhava com pintura eletrostática. Só que é o problema, a pintura eletrostática, para você pintar sem ter nada por baixo, é igual, por exemplo, uma grande indústria. Ela tem condições de fazer isso porque ela dá vários banhos na peça, banho de água mesmo, água quente, né? Para tirar a gordura, o óleo da caixa, né? Desengraxar, vamos dizer assim. E depois eles aplicam uma solução de fosfato na caixa, que é para que ela não enferruje, né? Ele trabalha essa solução, ela trabalha como se fosse um zarcão. Mas assim, a gente que trabalha numa oficina com uma caixa estava exposta há vários dias aí no relento, aí no caso eu passo o zarcão para que dure mais, né? Porque senão daqui a uns anos, mesmo com a pintura eletrostática, ela vai enferrujar. Isso é fato, tá? Bom, voltando ao gabinete aqui. Aqui tá as amarrações que eu falei para vocês, ó. Não foi necessário botar as cavernas aqui, né? Fazer caverna, as espinhas, né? Espinha de balé que eles falam, nevura. Não foi preciso nada, só a parte de baixo. Ela ficou bem rígida, mas só que aqui tem que pegar uma espuma de 2,5 milímetros, 22 milímetros, 25 milímetros ou 30 milímetros de alta densidade. Que aí quando coloca, aí termina de tirar toda a vibração da caixa. Apesar que não vibrou, né? Como vocês ouviram ali o som. O que eu tenho que falar? Ah, sim. Deixa eu botar aqui. Esse vídeo, gente, eu vou terminar ele por aqui. Estou dizendo com a caixa no zarcão. Não vou mostrar a pintura na eletrostática, porque eu tenho de acertar a máquina ali de pintura e fazer a cabine de pintura também para pintar essas peças automáticas. E eu vou gastar uns dias, né? Aí por isso que eu não vou mostrar a pintura, não vou mostrar não, eu não vou pintar a caixa de imediato, tá bom? Eu só dei uma carreira aqui para poder mostrar para vocês o serviço, né? Vamos aqui. Hã? Pode continuar gravando. Bom, isso daqui é o alto-falante de baixo. É um falante de 8 polegadas selênio. É o seguinte, gente, a montagem desse falante aqui é o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó. Positivo. Esse positivo aqui, ele vai sair do espicon. Ah, eu esqueci de mostrar o fundo da caixa ali para vocês, mas quando eu pintar eu mostro para vocês já com os espicons direitinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Aqui já tá o furo aqui, ó, dos espicons. Bem aqui, ó. Essa daqui é a parte de baixo da caixa. Mostra aqui, Samuel. Por favor. Ok? Ok. Bom. Aqui pega 2 espicões, na outra caixa já está montado. Que é como eu disse, é um plug excelente porque ele isola você da fiação do amplificador do sistema, né? Ele é blindado. Bom,
Aí aqui, como eu disse, né, o positivo vai para o positivo do Spicon e daqui sai um ramal para os outros alto-falantes. Eles são botados dois em paralelo e depois os dois conjuntos que estão em paralelo, eles são colocados em série. Essa caixa aqui ela vai somar em torno de 750 watts. Aí precisa de um amplificador de 2.100 watts por canal para tocar ela. Eu já tenho esse amplificador ali. Ah, sim, gente. O amplificador que estava tocando nessa caixinha aí, eu preciso de um amplificador de 2.100 watts. Esse que estava tocando aí, ele tem 30 watts só de potência, tá? É só para vocês terem uma ideia. Aí, no caso, depois que eu pintar ela, na eletrostática, e for fazer o teste, eu já vou fazer com o amplificador parrudo mesmo. Com amplificador, com o crossover, com um pré-valvulado, aí vocês vão ver a diferença do som. Essa caixinha aqui eu estou projetando e estou fabricando ela para fazer evangelismo, em colégio, praça, essas coisas. Mas ela pode ser usada em igreja. Inclusive, eu vou ver se eu vou fazer um vídeo dela tocando lá na igreja que eu congrego. Para vocês terem uma ideia que o acústico é bem ruim e o som ele reverbera demais, dá conta. E vamos colocar ela e fazer uma comparação com o som que tem lá, que eu tenho certeza que vai ficar bem melhor. Mas bom, como eu estava dizendo aqui, aí peguei esse alto-falante aqui, eu faço um grupo com outro alto-falante menor que esse daqui, ó. Aí no caso, vai ser ligado da seguinte forma. Aqui, positivo com positivo, negativo com negativo. Aí eu pego um positivo desse daqui e levo para o Spicon, que é o conector, e o outro negativo eu levo para o positivo do segundo grupo. E o negativo desse aqui vai para o positivo do segundo grupo e o negativo do segundo grupo vem para cá para o Spicon. E daqui do Spicon sai um ramal para ir para o Twitter, que é aquele super Twitter da Selene. Só que ele sai através de dois resistores de 16 ohms por 15 watts de dissipação. Passa por dois capacitores em série de 3,3 micro. No caso, o ideal era um capacitor de 1,1, mas como é difícil de encontrar, 1,1 não, 1,5. Aí eu pego e faço essa associação lá para poder dar o corte. Por quê, gente? Que eu não uso o capacitor de 2,2, como todo mundo usa e é padrão. Porque é o seguinte, isso daqui é um sistema, os alto-falantes, todos os alto-falantes aqui, inclusive esse daqui, ele trabalha numa frequência bem alta. Não chega a ser um full range, né? Chega a dar uns agudos até mais ou menos. Então, o que acontece? Se eu der um corte de 5 kHz ou 5K no Twitter, que no caso seria o corte padrão para ele, a caixa vai sobrar agudo. Mas não é aquele agudo que faz tss, 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 é aquele agudo ardido, né? Então, por isso que a gente corta o Twitter bem mais alto. Quer dizer, que aí, no caso, ele vai ajudar os falantes. E também por outra questão. Para essa quantidade de potência, eu precisaria de 2 super Twitter, né? Para ele trabalhar com folga. Aí, trabalhar com um super Twitter, eu subi no corte dele, ele suporta mais potência. Então, da caixa, tá explicado. Pausa aí para mim, por favor. Bom, gente, eu queria também aproveitar nesse vídeo e já falar do próximo vídeo que a gente vai fazer. Como eu falei, eu vou dar uma pausa nesse sistema, nesse projeto dessa caixa. Vou terminar de montar ela e vou encostar ela uns dias aí até eu fazer a cabine de pintura, né? É rapidinho, eu creio que eu concluo essa cabine, né? Eu faço. Depois vocês vão ver como vai ser bacana pra caramba. Porque o meu gargalo aqui na oficina
é justamente a pintura. Ó, essa caixa aqui foi eu que pintei, mas de certa forma eu desperdiço um pouco de tinta, né? Ah, por a gente não saber exatamente, porque eu me guio pelo barulho do ar batendo na peça, né? Então, às vezes a gente baseia, mas sai um pouquinho e desperdiça um pouco de tinta. Então, meu gargalo aqui é justamente isso, né? E no caso da pistola eletrostática, eu não trabalho com ela, primeiro, porque é um equipamento muito caro. E segundo, que se eu bater na peça, pode fechar curto e queimar a fonte, né, da máquina, e é muito cara, né? Pelo menos para mim, né? Aí no caso eu evito. Aí já na cabine não, na cabine vai ser tudo automático, né? A peça vai gerar, as pistolas mesmo já vai fazer e vai aplicar tinta. Bom, gente, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Olha só isso daqui que eu comprei. Eu acho que vocês já viram um bocado de vídeo a respeito disso, mas eu garanto para vocês que igual esse vídeo que eu vou fazer para vocês, vai ser bacana, viu? Porque eu vou falar do material, vou falar do mecanismo, vou desmontar ela todinha, 100%, para vocês terem uma ideia. Para quem ainda não comprou, para quem já comprou, eu vou dar algumas soluções de problemas, para vocês resolver algumas questões aqui de problema nessas pistolas aqui. É o seguinte, eu não vou fazer dizendo como foi que chegou o que chegou. Veio ela com os pinos e uma luva, um óculos, umas coisinhas aqui, mas daí no próximo vídeo eu falo. Mas eu digo uma coisa para vocês, vai ser um vídeo bem completinho sobre essa pistola e sobre também se é seguro ou não os pinos, igual os caras fazem aí na internet, que de pendura e tal. Aí eu vou dar minha opinião a respeito disso, tá? Então é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar, escrever e dar um joinha lá pra gente. Ajuda, nos ajuda, por favor. Pronto.